Perguntaram aqui com relação à vírgula. Expliquem um pouco sobre expressões determinadas e determinantes. Qual delas devo isolar entre vírgulas na redação? Cara, algumas coisas importantes sobre vírgula. Eu vou dar um resumo mais geral e aí você pesca o que você achar interessante, tá? Eu acho que tem muita coisa interessante, mas eu acho importante que a gente dê, obviamente, uma focada, né? Então vamos lá. Questão de expressões que tenham a ver com vírgula. Tira um print aí da tela, que eu vou apagar. Foi? Nossa, a Jéssica é rápida, meu Deus. Teu tempo nem deu respirar. A questão da vírgula, eu vou, assim, como a gente tem pouco tempo e como a gente está perto da prova, eu vou ser mais objetivo com você com relação a algumas regrinhas que você precisa seguir e que você precisa evitar no texto, tá? Primeira delas, primeira coisinha que eu queria mostrar para vocês. Numa estrutura, numa oração, eu vou ter, na minha construção, normalmente, um sujeito. Depois, um verbo. Depois, um complemento. Você vê isso lá em linguagens, né? Na aula de português. Teoricamente, então, nessa minha construção, eu tenho um sujeito, depois dele um verbinho e depois desse verbo um complemento. Esse verbo, obviamente, identifica e indica um evento, né? Pode ser uma ação, um estado, a continuação de um estado, né? A permanência e por aí vai. Sujeito, verbo, complemento. O que eu quero te mostrar com relação à vírgula, para começar, e que é um erro muito comum, que tem sido muito comum nas redações de vocês, é nesse espaço e nesse espaço, pelo amor de Deus, se você tem amor a mim, se você tem amor à sua vida e à sua notinha, ao seu 1000 na redação do Enem, nesses espaços não há vírgula. Não há vírgula. Nunca. Tá? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, eu fui ao shopping, ou sei lá, eu comi pastel. Bem que eu comi um pastel agora, hein? Muito bom. Pastelzinho com caldo de cana, né? Né, Jéssica? Eu comi um pastel. Eu, vírgula, comi um pastel, tá certo? Não. Eu, sujeito, comi verbo. Não posso botar vírgula. Agora, quando a gente está falando uma coisa muito grande, um sujeito normalmente muito comprido, e a gente acaba colocando verbo, colocando vírgula entre ele e o verbo, tá certo? Também não. Aí eu falo assim, os professores do Descomplica e todos os funcionários que trabalham na sede são pessoas muito legais. Os professores do Descomplica e todos os funcionários que trabalham na sede, vírgula, são pessoas muito legais? Não. É um exemplo bobo, tá? Durante uma construção de um texto, muitas vezes a gente usa um sujeito tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele fica imperceptível. A gente acaba não percebendo que é um sujeito e, por consequência, a gente bota vírgula para respirar. Cara, evita um pouco essa questão de vírgula como respiração, porque a gente acaba botando vírgula em qualquer lugar. Segue as regrinhas, usa vírgula para enumerar, usa vírgula para separar normalmente os advérbios, se forem advérbios longos, ou que utilizem alguma expressão que tenha um valor adverbial. Se não for para isso, não usa, tá? Conjunções também normalmente apresentam uma vírgula ou outra em algum momento. Então, se não for nessas situações, não usa. Aqui no Descomplica a gente tem um módulo inteiro só sobre o uso da vírgula. Eu recomendo que você dê uma olhada, tá? Ele é excelente e eu acho que vai te ajudar bastante nessa vida aí, tá? Beleza? Além dessa regra, eu tenho a questão
uma outra questão muito importante, que é, por exemplo, eu digo assim: Bernardo foi ao shopping e Jéssica... Jéssica, você foi aonde? Ao shopping também. Não, tem que ir a outro lugar, Jéssica. Na praia. Foi à praia. Eu tava pensando em praia, mas eu falei, não, a Jéssica não gosta muito de praia. E Jéssica foi à praia. Queridos, gramaticalmente, existem algumas divergências com relação ao uso da vírgula nessa situação. Eu vou te mostrar uma situação que normalmente o Enem gosta que a gente faça. Tem um gramático muito famoso chamado Rocha Lima que gosta muito de usar essa regra. Alguns não gostam, alguns nem citam, mas por muitas vezes o Enem falar um pouquinho disso, o Enem até acentuar, pontuar nos textos, nos manuais e tal dessa forma, eu prefiro te dizer: Bernardo foi sujeito, verbo. Jéssica, sujeito, foi, verbo. Eu não retirei o foi aqui, não usei nenhum tipo de zeugma aqui, só para ficar mais claro, tá? Sujeito, verbo, sujeito, verbo. Sempre que a gente estiver construindo uma estrutura como essa, que tem outro sujeito antes do verbo, e no caso, o segundo verbo fazendo referência, atuando com relação àquele sujeito ali, a gente precisa utilizar uma vírgula antes do E. Como eu disse, não é regra, tá? Não é regra. Só de algumas gramáticas. Outras nem gostam e nem citam isso. Mas algumas gramáticas mostram que o E vai ser separado por vírgula se logo depois dele eu mudar o sujeito que vai praticar a ação, que vai ter relação com aquele evento. Então, Bernardo foi ao shopping e Jéssica foi à praia. Jéssica é outro sujeito. Então, esse E, ele vai vir com uma vírgula antes dele. Vê a diferença para Bernardo foi ao shopping e depois à praia. É o mesmo sujeito. Quem foi ao shopping? Bernardo. Quem foi à praia? Bernardo. Então não tem vírgula. Não tem vírgula. Agora, Bernardo foi ao shopping e Jéssica foi à praia. Mudou o sujeito, colocou a vírgula. Tá bom? Não se esquece. Beleza? E o último caso que eu queria mostrar... Cara, há muitos outros, tá? Mas o último caso que eu queria mostrar pra você tem relação ao conectivo conclusivo. A gente costuma dizer aqui no Descomplica bastante que uma forma interessante de você começar o teu parágrafo de conclusão é deslocando o conectivo conclusivo lá para o meio da oração, lá para o meio do meu período. Por exemplo, eu coloco assim, para começar minha conclusão: é necessário, portanto, que o governo, reticências. Esse, portanto, ele pode vir no início do meu parágrafo. Quando ele vem no início, a gente nunca esquece de colocar uma vírgula depois dele. O problema é quando ele vem no meio. Como assim, Bernardo? Se ele está no início e tem uma vírgula antes dele, significa que esse, portanto, precisa estar isolado por vírgulas. Só que antes dele tem um ponto, então a gente não precisa botar uma vírgula. Não tem como a gente botar uma vírgula aqui, né? Quando ele vai para o meio, ele precisa continuar isolado. Então a gente vai colocar uma vírgula aqui. Tá? Então, o conectivo conclusivo, quando ele for para o meio do meu período, ele sempre vai ficar isolado por vírgulas. Tá? Isso dá um luxo para o seu texto. Beleza? E só uma regrinha extra, porque eu acho que tá todo mundo na vida e na internet precisando dessa regra.
Quando eu mando um e-mail para alguém ou quando eu mando uma mensagem no Facebook para alguém, sei lá, a Jéssica vai me mandar uma mensagem no Facebook hoje perguntando se eu quero ir ao Japa mais tarde. Adoraria, Jéssica. Inclusive, você pode me chamar, porque eu adoraria comer uma comida japonesa, principalmente se for para pagar para mim. Jéssica vai falar comigo. Aí ela fala assim, ó. Oi. B. Tudo bem? Meu filho, pelo amor de Deus, tá? Não sei se você sabe, se você não sabia, mas eu espero que nunca mais você erre isso na sua vida. B é o que a gente chama de vocativo. Se ele é um vocativo, se ele é um chamamento, ele precisa obrigatoriamente estar isolado por vírgulas. Quando a gente fala assim, Jéssica, você já comeu batata frita na sua vida? Jéssica, vírgula, a gente não bota sempre? Eu só desloquei ele para depois do oi. Então eu vou colocar a vírgula aqui. Tá? É muito importante que essa vírgula apareça. Tá? As pessoas não costumam usar, mas ela precisa ser utilizada. Ela precisa aparecer. Tá? Tudo bem? Assim como se estiver no meio de uma frase. Poxa, Jéssica, você já não disse... Poxa, vírgula, Jéssica, vírgula. Tá? Ou ponto. Tem que estar isolado. Tudo bem? Tudo bem, Jéssica? Por quê? Tudo bem?